esse simpático programinha tem o simples objetivo de comentar as últimas coisas que eu li, né? Seja coisas que estão nas bancas, nas livrarias. Aí o Pickups voltou aqui no canal porque eu tenho um objetivo com checklist, vocês vão ver durante a semana, tá? Enfim, é isso, por enquanto é isso. Tem alguns quadrinhos aqui na pilha que já tem um vídeo específico aqui no canal que eu fiz durante essa semana e a semana passada. Por exemplo, o Doutor Estranho Shambhala, que é bem legal e saiu agora em capa dura pela Panini por um preço bem acessível. A Gigantesca Barba do Mal, que tu é obrigado a ler, sério, tu vai adorar esse gibi, não tem como não gostar. É o melhor filme da Pixar que te faz refletir sobre a tua existência e o teu modus operandi no dia a dia. É brilhante, brilhante, brilhante. Dois clássicos dos mangás também, o Lobo Solitário e o Slandunk, e o How to Talk with Girls at Parties, que é legal, assim, não é, nossa, genial, brilhante, mas é bacana, assim, se tu gosta de Neil Gaiman, eu acho que tu vai adorar. Super Crooks, lançamento do Mark Millar, que a Panini tá colocando nas livrarias, que qualquer coisa do Mark Millar eu sempre vou ler, né, porque ele tem problemas mentais, por isso. Isso aqui é basicamente 11 Homens no Segredo, só que com super vilões no mundo habitado por super-heróis. A premissa é genial. A gente tem esse grupo de malfeitores que eles estão cansados de agir nos Estados Unidos porque tem muito super-herói. Aí eles pensam, cara, e se a gente fosse pra Espanha roubar alguma coisa e não ficar apanhando desses caras super poderosos? Faz todo sentido. Então tu já vê que a premissa do quadrinho é aquilo que o Mark Millar sabe fazer de melhor, que é desconstruir os super-heróis, nesse caso os super-vilões. Cara, e é divertidíssimo, assim, é tipo um Mark Millar nível Garfienes, tem palavrão, tem sangue. Os desenhos são do Francis Lin Yu, é o cara lá da Invasão Secreta. E eu vou te falar que esse gibi, ele me surpreendeu em vários aspectos, assim, sabe? Não só por ser violento e enfim, mas ele quebra muito o padrão de super-heróis, sabe? Tem coisas aqui, cara, o Mark Millar pega o superpoder dos heróis e faz coisas bizarras com eles. Ou tem super-heróis e super-vilões que tem, tipo, uma conduta diferente do que tu esperaria, no caso. Comparando, assim, com o filme 11 Homens no Segredo, eu acho que ele fica bem abaixo. Porque o roteiro do quadrinho, ele é previsível na última edição. Ele vai bem assim do começo, ele vai reunindo os ladrões e tudo até realizar o roubo, mas eu acho que a resolução final do roubo é muito previsível, sabe? Não é uma coisa também grandiosa. Nesse aspecto eu acho que o Mark Millar não conseguiu imitar o filme. Mas no geral eu acho que é um gibi legal, tá? Se tu gosta de Mark Millar, tu quer ler uma coisa diferente, super-heróis, acho que tu vai adorar isso aqui. Anteontem eu li o Blade, a Lâmina do Imortal, no caso o volume 5, eu tô bem atrasado, se não me engano já tem talvez até o 7 em pré-venda nas livrarias, e esse mangá continua bem legal, embora aqui o ritmo ele seja meio lento assim no começo, mas quando ele engrena, cara, tu não consegue parar de virar as páginas. Boa parte dessa edição é sobre uma tortura que realmente te deixa angustiado, e o final, cara, volta um personagem aqui pra enfrentar o Manji, que o cara teve o braço decepado. O que ele faz, o que esse cara faz com o próprio braço, cara, é bizarro. Blade é um dos mangás que eu mais gosto de ler, assim, mais me empolgam, e chega a ser triste que ele tenha só 15 volumes por um lado, porque eu fico pensando, cara, uma hora isso vai acabar e eu vou ficar triste. Ontem eu dei uma lida no Matadouro de Unicórnios, do Juscelino Neco, que é um quadrinista brasileiro que há alguns anos ele lançou Zumbis Parafusos do Espaço, alguma coisa assim. É um gibi muito divertido envolvendo zumbis, né? Então aqui ele vai contar a história de um assassino serial. Ao mesmo... Cara, é muito bizarro. Tem um macaco, que é uma obra de arte, com um pênis enorme, e um assassino, e um cara tá escrevendo um livro. Cara, é uma doideira do início ao fim. Mas é aquela doideira, assim, que tu chora rindo. Se você tiver a oportunidade, leia Matadouro de Unicórnios, é diversão pra toda a família. Não pra toda a família, porque tem certas pessoas que vão se assustar com isso. Tem gente falando que o Juscelino Neco é o Tarantino dos quadrinhos, né? Ele pega vários gêneros e combina... E realmente também tem a parte escrota, enfim, mas é realmente muito legal. Esse mês eu também comprei o Vingadores Prelúdio pro Infinito, que acho que eu já comentei num vídeo de lançamentos, né, que a Panini resolveu dividir os encadernados do infinito. Então nós vamos ter 4 encadernados fechando essa saga. O planejamento anterior deles era de fazer um único encadernado grossão, né, e agora, enfim, é a vida. Se tu tá meio perdido, né, a gente vai ter o Prelúdio pro Infinito, e depois vai ter um encadernado chamado Infinito dos Novos Vingadores, um chamado Infinito dos Vingadores e um só chamado Infinito que tem a minissérie principal, né, a saga o que realmente importa. Bom, DC, Liga da Justiça, o Trono da Atlântida. É o único arco dos 952 da Liga que eu ainda não tinha lido. Eu tava bem empolgado porque esse arco aqui, que é basicamente um crossover entre a Liga da Justiça e o gibi do Aquaman, ele virou uma animação. Então coisas que viram animação da DC geralmente são boas. E assim, é legal, sabe? É um bom quadrinho, não é uma coisa também como eu falo, ah, nossa, brilhante, melhor mega saga da DC, não. Ele basicamente trata sobre um atentado que acontece em Atlântida, e aí só acaba gerando uma guerra, né? Ninguém sabe exatamente quem é que promoveu esse atentado, mas isso cria uma guerra
e os heróis vão se envolver no meio, né, uma guerra entre a superfície e o fundo do mar, e o Aquaman tá no meio disso dividido, né, ele não sabe se ele fica leal aos seres humanos ou ao povo dele. Aí tu tem a arte do Ivan Reis, olha isso, é bizarro, assim, dá pra questionar se isso aqui foi um ser humano que fez, porque é realmente incrível. Pena só que não são todas as edições desenhadas por ele, mas nossa, tem umas, a riqueza de detalhes, as cores também do Rod Reis estão muito bonitas. Enfim, eu não tenho grandes reflexões filosóficas para fazer sobre ele, mas é um bom encadernado super-heróico, vamos dizer assim. E essa semana chegou nas bancas aqui de Porto Alegre o Hellblazer Demoníaco Volume 2, que é basicamente uma sequência, né, dessa nova fase do Constantine. Que eu vou te falar que eu fiquei surpreso, porque esse encadernado aqui, ele na verdade é uma continuação da fase do Garfienes, sob certo aspecto. Como tu provavelmente já tá sabendo, né, o arco principal do Garfienes é o Constantine contra o demônio. E no final assim, na resolução final, né, da história, não é um spoiler violento, calma, o demônio sai perdendo, né, e vira um mortal qualquer. Então aqui nesse encadernado a gente está vendo o demônio tentando voltar pro inferno, e ele vai ter a ajuda de uma espécie de seguidor dele que quer ajudar a conseguir a alma do Constantine. É um arco legal, eu gostei de acompanhar, não exige grande conhecimento, né, só do que eu falei, acho que já conseguiria entender a história, né, basicamente o demônio tentando voltar pro inferno, sendo ajudado por um outro cara. E aí é legal que mais um quadrinho do Constantine que junta vários elementos bizarros, ele tem que fazer uma espécie de exorcismo. Aqui vocês podem ver que tem um dos demônios, ele assume o corpo de um garotinho. E aí o Constantine entra em pânico, né, porque rolou todo aquele esquema dele com a Astra, né, ele condenou a alma de uma menininha ao inferno, que é o principal dilema existencial do Constantine, e aqui ele tá quase deixando o outro menininho ir pro inferno, aí ele quer salvar o garoto. Não entra no top 10 do Constantine, mas valeu ler. É legal, gostei do encadernado. Mas tem um cara fã de quadrinhos, tu precisa ler isso aqui. Peguei emprestado com meu amigo Christian, Alan Moore, o Mago Supremo, que é um quadrinho independente, publicado pelo Caio Oliveira, que roda assim as mãos dos colecionadores, todo mundo comenta, cara, tu tem que ler isso, né, o Mago Supremo é muito bom, e eu finalmente pude colocar as mãos nele. Basicamente aqui a gente tem uma fanfic, vamos dizer assim, com o Alan Moore. É difícil, eu não sei categorizar isso em nenhum lugar, mas tu tem o Alan Moore como personagem principal, e aí ele vai passando por situações onde o Caio Oliveira, ele vai incluindo piadas internas do mundo dos quadrinhos. Sei lá, teve uma declaração onde o Alan Moore disse que a DC, ela fica remexendo o lixo dele. Então o Caio Oliveira vai lá e encaixa essa piada no meio. Aparece o Bendis aqui, aparece o Jeff Jones, o Grant Morrison. Ele zoa também com os desenhos do Rob Liefeld. Se tu é um cara que curte histórias de bastidores dos quadrinhos, tu vai chorar rindo com isso aqui. E caso tu perca alguma piada, o Caio se deu ao trabalho de colocar um explicando a piada no final. Tu tem página por página comentada pra tu saber direitinho de onde é que veio cada piada. Se tu vê o Caio em algum evento, pega isso aqui. Sério, pega isso aqui que tu vai adorar. Olha a contracapa aqui demais, ó. O Alan Moore tirando a máscara do V. E pra terminar, Ronin do Frank Miller. Já tem um vídeo aqui no canal, bem recente, que eu comentei. Eu fiz uma ampla pesquisa sobre o Ronin, deu um bom trabalho, mas acho que ficou bem bacana. Mas a ideia de apresentar o Ronin de novo aqui é porque eu queria mostrar um pouco da edição definitiva. Basicamente ela supera em 1000% a minha edição lá da Ópera Gráfica, é muito mais legal. Ó. Por exemplo, tu tem uma introdução da Janet Cam, que é a presidente da DC da época que o Frank Miller escreveu, o Ronin. Tem um outro item que eu não sabia nem que existia. Olha só, tem um diário da Casey McKenna, que é um personagem do Ronin. Eu nem sabia que isso tinha em qualquer edição, né? Então ela serve meio como um interlúdio pro que vai ser o quadrinho. Como toda HQ tem uns extras, né? Com páginas a lápis do Frank Miller, nada muito surpreendente. Tem algumas pin-ups, tem material de divulgação da época que o Ronin foi publicado. Ronin é um dos quadrinhos experimentais mais fantásticos que tu vai ver, numa época que o Frank Miller conseguiu produzir algo só dele, né, na DC, um momento que ele saiu da Marvel. É um quadrinho icônico que é uma ficção científica muito maluca, mistura várias referências, samurai, Moebius. Eu gosto, tá? Eu gosto. Tenta ler Ronin, tá? É um clássico, dá pra dizer que é um clássico. Olha só, essa é a parte 1 desse programinha. Vai ter uma sequência em breve, porque tem mais uma pilha e esse vídeo não pode ficar muito longo. E eu quero ver se eu leio o quadrinho do Monstro do Pântano entre esse vídeo e o outro pra enfim, ficar mais completo. Beleza? Tchau, tchau, fui.